Bem, gente, vamos acabar então o livramento condicional, tá? Então, para acabar, o que falta? Falar sobre revogação, tá? Então, situações que o livramento condicional pode ser revogado. Aqui, de novo, acaba sendo muito parecido com o sursi, tá? De novo, cuidado para não confundir uma coisa com a outra. Porque exatamente como acontece lá no sursi, a gente vai ter a revogação obrigatória, né? Então, que vai necessariamente acontecer, e a facultativa, que vai ficar a critério do juiz, tá? Então, quando que eu tenho revogação obrigatória? Então, o que se acontecer de errado vai gerar obrigatoriamente, necessariamente, a revogação do livramento condicional? Primeira coisa, condenação definitiva à pena privativa de liberdade por crime cometido durante o livramento. Tá? Então, obviamente, né, o cara está em livramento condicional, aproveita essa oportunidade para cometer outro crime e toma uma pena privativa de liberdade, vai revogar, não tem nem choro nem vela, não tem para onde correr. Até aí, tranquilo, fácil. Tá? Também podemos ter a revogação naquela situação que nós já vimos em outros casos, da condenação anterior. Então isso pode acontecer também, né? O cara está em livramento condicional, está feliz, está tudo bem, mas aí aparece lá uma condenação por um processo, uma outra vara, por um crime anterior, condenação violenta, lá de 30 anos, por exemplo, e aí não vai ter jeito, ele vai perder o livramento condicional, exatamente como pode acontecer lá a regressão de regime por esse motivo. Tá? E, de maneira facultativa, quando que eu vou ter a revogação do livramento condicional? Duas situações. Quando eu tenho condenação irrecorrível por crime ou contravenção, mas que não seja a pena privativa de liberdade, tá? Então seja uma outra pena que não privativa de liberdade, ou quando eu tenho descumprimento de alguma condição. Tá? Nessas duas situações eu vou ter essa revogação facultativa do livramento condicional, certo? Então, quando é facultativa, o que o juiz pode fazer? De novo aqui, vai ter aquele juízo de conveniência e oportunidade, né? O juiz vai fazer o que ele achar melhor no caso concreto. Ele pode simplesmente revogar. Então, se for um juiz mais malvado, ele fala, não, está revogado. Ele pode simplesmente exacerbar as condições, né? Pode falar, então, já que desse jeito não foi suficiente, você vai ter outras condições, né? Vou usar minha criatividade para inventar outras condições aqui para dificultar a sua vida, também vai ter essa possibilidade, tá? Ou também ele pode simplesmente dar uma advertência, aí depende do que acontecer, tá? Uma última questão, gente, que é muito importante. O cara está em livramento condicional e tem um livramento condicional revogado, tá? Ele perde o tempo que ele ficou em liberdade condicional, né? Porque no sursi a gente viu que é isso, né? Então se você tem a revogação do sursi, o tempo que ele ficou lá em período de prova vai ser perdido. Ele não vai conseguir abater aquilo da pena. E aqui, ele perde? A resposta, como sempre, é depende. Vocês sabem que a resposta quase sempre é depende, né? Então aqui também, de novo, mais uma vez, depende. E depende do quê? Tá? Depende da razão que gerou a revogação. Então eu vou dizer para vocês que normalmente, quando você tem a revogação do livramento condicional, isso significa que a gente vai ter, né, a perda do período que ele ficou em livramento condicional. Tá? Então ele volta para cumprir a pena onde parou. Não aproveita nenhum dia que ele ficou em livramento condicional. Qual que é a única situação que ele vai aproveitar? Naquela situação, que por sinal é uma hipótese de revogação obrigatória, em que eu tenho a revogação por conta de uma condenação por crime anterior. Aí, se foi isso, ele não é traidor. Se foi isso, está sendo revogado, mas não é porque ele é uma pessoa desonesta, que fez coisa errada, né, traiu a confiança do Estado. Então, aí vai aproveitar. O tempo que ele ficou em livramento condicional vai ser descontado da pena. Em todas as outras situações, então, condenação à pena privativa de liberdade, condenação à pena não privativa de liberdade, descumprimento de condição, em todas essas hipóteses, ele é sem vergonha, ele é safado, tá? Então, portanto, ele vai perder o tempo que ele ficou em livramento condicional, exatamente como acontece no sursi, tá? Última coisa, para a gente fechar o livramento condicional, também que acaba sendo muito parecida com o sursi. Prorrogação do tempo que a pessoa está em livramento, tá? Então, gente, é a mesma coisa. Em princípio, o livramento condicional vai durar o mesmo tempo que duraria a pena, né? Ele vai ficar em livramento condicional até quando acabasse a pena dele, né? Se ele estivesse preso. Só que, o que pode acontecer, né? Ele pode estar sendo acusado por algum crime que supostamente ele teria cometido durante o benefício, né? Durante o livramento condicional. Então, se isso acontecer, né? Como eu preciso para revogar
de uma condenação definitiva, mesma coisa no sursi. O juiz vai prorrogar o período do livramento condicional sine die, fica prorrogado, né? E aí, se ele for condenado, se a condenação for confirmada, revoga o livramento condicional, ele vai ter que cumprir as 2 penas. Se ele for absolvido, essa absolvição transitar em julgado, aí você vai ter a extinção da punibilidade aqui pelo cumprimento da pena no final do livramento condicional. Tá bom? É isso, gente. Muito obrigado e até a próxima.